No ar, a primeira web TV do investidor pessoa física. Investir hoje, especial Expo Money Brasília. Boa parte das empresas que operam na nossa economia, em qualquer lugar do mundo, operam num volume muito superior aos seus recursos próprios. Uma loja, uma indústria, eles trabalham com um volume de compras e vendas, para o seu negócio ficar rentável, muito superior ao próprio caixa. Quem financia essa atividade das empresas são os bancos. Os bancos emprestam diretamente para as empresas, através de uma série de linhas, boa parte do que elas precisam para tocar o negócio. Quando o crédito ele começa a crescer, as atividades das famílias e das empresas começam a receber incentivos para que essas atividades aumentem. As famílias começam a receber um incentivo maior para consumirem mais, comprarem um imóvel, comprarem um carro, comprarem eletrodomésticos, e as empresas recebem um incentivo para aumentar o seu volume de operação, comprar mais estoques, financiar os seus clientes. As empresas começam a alavancar a sua operação. Quando as empresas estão alavancando e demandando crédito, a economia está crescendo. Elas estão aumentando o número de empregos, aumentando o nível de emprego, está aumentando a massa de salário e, portanto, a renda das famílias está aumentando. A economia como um todo está crescendo nesse processo. Só que esse processo vale para o inverso também. Boa parte do crescimento americano, que foi forte nos últimos anos, particularmente antes de 2007, eles iam crescendo a taxas superiores a 3% todo ano, boa parte desse crescimento ele foi fomentado pela atividade de financiamento do sistema bancário, que cresceu bastante. Depois eu vou mostrar um gráfico, vai ter a tortura do gráfico também, já teve a da tabela, depois vai ter a tortura do gráfico. Eu vou mostrar um gráfico mostrando o valor dos bancos, vocês vão perceber isso. O problema é que quando os bancos eles começam a diminuir o crédito, o caminho inverso é um pouco mais doloroso. Enquanto os bancos estão aumentando o volume de crédito que eles oferecem para a sociedade está crescendo, o nível de emprego está aumentando, a renda das famílias está aumentando, há estímulos, um compensando o outro o tempo todo e alavancando a atividade econômica. Quando o processo é inverso, a velocidade de queda aumenta um pouco. E o que aconteceu nessa história toda que eu estou falando? Chegou no final de 2007, os bancos começaram a anunciar para o público que uma parte importante dos seus ativos, daquilo que eles tinham a receber da sociedade, não valia tanto como eles haviam anunciado nos balanços. Olha, parece que nós temos algum problema. Quando isso aconteceu, o preço dos ativos dos bancos começou a cair vertiginosamente. Os bancos tinham um empréstimo lá, eles procuravam um comprador, o primeiro que abrisse a boca para comprar, olha, eu compro, ia lá e vendia. Com isso, o valor de mercado dos ativos bancários começou a colapsar, a cair rapidamente, porque todos eles entraram numa saída que era extremamente pequena, vendendo os ativos de crédito, hipotecas, cartões de crédito, seja lá o que for. Quando teve essa primeira rodada de vendas de ativos por parte dos bancos, o valor dos ativos de novo caiu. Aquilo que valia 95, no primeiro exemplo, passou a valer, digamos, 80. Aí eles tiveram que registrar um prejuízo de mais 15 bilhões. Com isso, o valor do patrimônio deles caiu. Quando o valor do patrimônio deles caiu, eles tiveram que reduzir novamente a quantidade de ativos. Nova onda de vendas. Eles lá vendiam, o valor de mercado caía, o patrimônio caía, eles eram obrigados a vender de novo os seus ativos, o valor dos ativos caía, e assim por diante. Eles criaram uma espiral em que os preços dos ativos foi despencando sem nenhum anteparo, sem nada que pudesse evitar isso de cair. E qual é o problema para a sociedade? Como eu disse para vocês, à medida em que os bancos reduzem abruptamente o volume de empréstimos, a capacidade da economia operar, sejam as famílias, sejam as empresas, é reduzida mortalmente. Empresas que operam corriqueiramente, tomando dinheiro nos bancos para financiar o seu capital de giro, os seus investimentos, passaram a não ter mais esses recursos. Além de não ter recursos, elas eram obrigadas a pagar empréstimos que elas tinham que os bancos não iam renovar. Ao fazer isso, o volume de operações delas caíram.
À medida que o volume de operações cai, elas desempregam pessoas. Ao desempregar pessoas, a renda das famílias cai. Quando a renda das famílias cai, elas passam a comprar menos. Comprando menos, as empresas têm estímulo novamente para produzir menos, empregar menos pessoas. Quando elas empregam menos pessoas, o desemprego cai novamente, caindo novamente, vai cair a demanda, caindo a demanda, de novo o desemprego aumenta e assim por diante. Então, no lado real da economia, quando você tem uma crise muito forte de crédito, a atividade econômica, ela simplesmente para. O nível de desemprego explode e as empresas ficam paralisadas. E foi esse processo que a gente viveu lá, né? E qual o tamanho desse rombo? Eu estou falando aqui, já falei 15 minutos sem parar sobre os bancos, mas não mostrei outro número. Agora vocês vão gostar da tabela. Eu vou botar em número. O que essa tabela tem? O total de perdas que o sistema bancário teve desde o final de 2007 até hoje. Total de perdas no mundo, 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. 1 trilhão e 600 bilhões de dólares foram os prejuízos que os bancos tiveram, bancos seguradoras, empresas de hipoteca no mundo, tiveram por não receber dinheiro, por contabilizarem perdas futuras. É 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. Isso significa que, se não tivesse acontecido nada, os bancos perderiam a capacidade de financiar pelo menos 10 vezes isso para a sociedade. Especial Expo Money Brasília é um oferecimento Gradual Investimentos.